Uma boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite. Que aqui muita bendita graça do nosso Senhor possa de maneira muito especial inundar os nossos corações. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 aqui de 1 Coríntios. Versículo 9. Está assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Amado e bendito Pai, nós estamos aqui diante de Ti, debaixo do Teu santo nome. Amém. Te rogamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós estamos aqui para Te entregar este culto, toda esta adoração, não apenas do que cantamos, mas daquilo que somos. Senhor, nós reconhecemos que só Tu és digno de toda glória e de toda adoração. Senhor, foi Teu Espírito mesmo, foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos conduziu à Tua presença nesta reunião. Foi Ele que abriu neste lugar a porta para a Tua palavra, a porta para essa comunhão, a porta para este culto. Senhor, então pedimos a Ti que Ele nos encha nesta noite, nos encha da capacidade de absorver a Tua palavra. Que Ele traga inspiração, não somente a palavra ministrada, mas também as nossas mentes para ir muito mais além daquilo que o Senhor há de falar a nós. Para que nós não fiquemos, Senhor, com um conteúdo limitado, a nossa capacidade de receber, mas a extraordinária capacidade dele de falar. Então nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu nome venha a ser glorificado e magnificado através da Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Que a unção do Teu Espírito venha aos nossos ouvidos, venha nesta palavra, para que o Senhor encontre aqui satisfação e prazer nesta boa terra, que é o nosso coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por mais uma vez nós estamos reunidos. E após a leitura desse texto, eu quero compartilhar da parte do Senhor algo que para mim aqui é tão glorioso. Está nessa frase: chamados à comunhão do seu Filho. Meus irmãos e irmãs, será que nós nos damos conta da grandeza desta frase? Será que em algum momento, quando podemos ler este texto, especialmente quando nossos olhos focaram essa frase, chamados à comunhão do seu Filho, nós conseguimos extrair toda a força, todo o conteúdo, toda a grandeza, toda a glória, toda a beleza que esta frase tem a nos dizer, a nos mostrar sobre o que é esta comunhão a qual nós fomos chamados. O que espiritualmente significa esta comunhão do Filho de Deus? Que comunhão é esta? Onde podemos ver isso? Esta palavra comunhão, irmãos, o inimigo tem procurado diluir todo o seu verdadeiro significado prático na nossa experiência. Eu creio que se tem um aspecto prático da vida da igreja que encontra a maior batalha do inimigo, é sobre a comunhão da igreja. Nós podemos, irmãos, investir no ministério da palavra, nós podemos investir na mesa do Senhor, na vida de oração, esses grandes fundamentos da vida cristã prática.
Mas eu digo que se a comunhão não for a base do falar do Senhor, do ministério da palavra, da mesa do Senhor, da nossa vida pessoal e congregacional de oração, eu creio que tudo estará fadado ao fracasso. Nós temos que entender o que é a base da comunhão. Qual é a natureza dessa comunhão? O que espiritualmente e biblicamente significa comunhão? Porque nós podemos limitar a comunhão a preferências pessoais, a conveniências, a reuniões. Nós podemos limitar a comunhão a alguma coisa que pode surgir da igreja para a igreja. Nós podemos limitar a comunhão, talvez, ao modelo de vida que a igreja primitiva viveu e nós buscarmos copiar isso como se fosse a base para a nossa comunhão. E vou um pouco mais longe. Nós podemos ir até mesmo naquela gloriosa experiência entre o Senhor Jesus e os seus 12 apóstolos. Nós podemos achar que ali está a base para a comunhão da igreja. Mesmo assim eu digo para vocês, não está. Nem mesmo aquela relação gloriosa que Jesus viveu com os seus discípulos não constitui a base para a nossa comunhão. A base para a nossa comunhão está muito além disso. A base para a comunhão da igreja está naquela íntima relação trinitária das três benditas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão que eternamente eles viveram. Amém. É esta comunhão que é a base para a nossa comunhão. Se nós não entendermos isso, então nós não sabemos o que é comunhão. Nós não iremos, como disse Paulo, batalhar por esta unidade do Espírito. Nós vamos simplesmente ficar num campo ainda muito periférico. Mas quando nós entendermos o que é a comunhão na mente, no propósito de Deus, nós iremos batalhar com todas as forças para vivermos esta realidade. Nós iremos esmagar, se possível for, nosso próprio coração, para que essa comunhão não se perca entre nós. Meus irmãos, aquilo que Jesus viveu com os seus apóstolos, aquilo que os irmãos da igreja primitiva viveram, tinham como base esta comunhão divina, esta comunhão eterna. Se todos nós pudermos olhar um pouco sobre o verdadeiro significado desta comunhão, nós saberemos o que realmente este versículo significa. Veja, nós podemos dizer assim, eternamente havia em Deus um templo. É como se dentro dele houvesse um templo. Esse templo, o seu sinônimo, é comunhão. É ali onde o Pai e o Filho e o Espírito sempre viveram. E essa comunhão, ela é a base de todas as ações de Deus. Todas as ações de Deus é governada pela vida de comunhão. O que significa, se todas as ações de Deus sempre foram governadas pela vida de comunhão, então a comunhão deve governar todas as nossas ações como igreja. Então o Filho e o Pai e o Espírito sempre viveram. Quando você olha para esse texto aqui, você vai ver algo. Essa comunhão do Filho significa uma experiência eterna. Porque Deus, Ele é uma comunidade de três pessoas. E se nós observarmos isso, irmãos, nós vamos entender que, em segundo lugar, a comunhão aqui, esta comunhão a qual o Filho de Deus vivia, sempre foi, a comunhão é a principal atividade da Trindade. Vou repetir. A comunhão é a principal atividade da Trindade. Nós podemos colocar como terceiro ponto aqui que essa comunhão é como um rio que flui. É um rio que flui, que não tem fim. É como um fluxo torrencial de um rio, onde vida, relacionamento e amor eram as grandes características dessa relação
destas 3 pessoas por toda a eternidade. Não havia nada. Não havia mesmo nem anjos. Não havia nada. Mas havia essa comunhão eterna. E toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito, sempre foi conservado nesta gloriosa comunhão de amor, de relacionamento e de vida. Pense nisso, irmãos. Quando você olha a vida do Senhor Jesus, você vê os seus ensinos. O que eram os ensinos do Senhor Jesus? Nada mais, nada menos do que a própria proclamação de tudo aquilo que ele viveu. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, ele sabia muito bem o que era alimentar. Porque o Pai sempre foi o seu alimento, foi o seu sustento, foi o seu suprimento. Ele encontrou no Pai tudo o que ele anelava, nessa comunhão. Tudo que o Senhor Jesus dizia era aquilo que ele um dia eternamente viveu. Então, seus ensinos eram uma proclamação de uma realidade da qual ele sempre desfrutou. Irmãos, cada ponto desse tem que falar diretamente, face a face conosco. Porque esta tem que ser a nossa realidade como uma comunidade de fé. Porque nós somos chamados a esta comunhão. Nós não fomos chamados para assistir essa comunhão. Nós somos chamados para participar dessa comunhão. E o contrário disso, irmãos, é estar em trevas ainda. É uma mera imitação. Nós não podemos ser uma pequena, nós não podemos ser uma sombra, nós não podemos ser uma mera representação disso, nós temos que ser a realidade disso. Por vários motivos que nós podemos ainda ver, se possível, essa noite. Veja, irmãos, então quando você olha para esta eternidade e você pensa que essas 3 pessoas sempre coexistiram, essas 3 pessoas sempre desfrutaram deste amor, dessa vida, deste relacionamento eterno, como um grande tabernáculo. Agora você vem aqui e observa algo muito especial, chamados à comunhão do seu Filho. Essa comunhão que é o fundamento de tudo que ele faz. Tudo que ele faz tem por base esta comunhão. Mas um dia, esta comunhão, este tabernáculo, ele desce para a terra. Vem aqui, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, irmãos. Vamos ler aqui. Evangelho de João, capítulo 1. Você vai ver que esse templo, então o que é templo? É um lugar de companheirismo que sempre existiu em Deus. Templo, a ideia de templo é um lugar de companheirismo, de mutualidade, de relacionamento, de dispensar de vida e amor, que sempre existiu em Deus. Aí diz assim, olha o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou. A palavra que é tabernaculou, essa é a ideia de tabernáculo, de santuário, de templo. Então veja, templo revela, está vendo aqui, a verdade espiritual mais profunda do desejo de Deus de se encontrar com o homem. Você já viu essa definição de templo? Olha aqui, tabernaculou, a mesma palavra para templo, tabernáculo, essa palavra habitou aqui, templo, tabernáculo, santuário. Então, olhando essa palavra no sentido eterno, veja que tabernaculou ou habitou, revela a verdade espiritual mais profunda do desejo de Deus de se encontrar com o homem. Isto é templo, segundo a mente de Deus. Você já havia pensado nisso? Então nós temos que pensar, irmãos. Temos que repensar. Temos que nos curvar. Temos que nos humilhar. E temos que buscar essa realidade de igreja para nós. Porque nós não fomos chamados para ser uma imitação da igreja. Nós fomos chamados para continuar expressando a realidade deste templo como igreja. Porque nós somos chamados a esta comunhão.
Nenhuma verdade eterna, irmãos. Nenhuma delas. Nenhuma. Pode ser gerada a partir de nós mesmos. Nenhuma verdade eterna, nenhuma verdade bíblica, doutrinária, que nos leva a uma vida prática, pode ser, ou pode ter origem em nós mesmos. Nenhuma. Olha aqui, diz assim: e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora, esta comunhão desse templo eterno desce até nós. Vem tabernacular entre nós. Que lindo é esse, irmãos. Quão maravilhoso é ser ajudado pelo Espírito Santo. Quão sublime é isso. Receber a ajuda do Espírito Santo para poder ver essa verdade numa perspectiva eterna, numa perspectiva de glória. Quando você estuda, especialmente o Evangelho de João, você vai entender essa realidade do tabernáculo. Você vai entender o que significa ser introduzidos, ser chamados a esta comunhão eterna. Quando você estuda o Evangelho de João, você sabe que o tema deste Evangelho incide sobre a seguinte realidade: união com Deus em Cristo. Esta é uma verdade suprema que se extrai após a leitura, o estudo deste maravilhoso Evangelho. A nossa união com Deus em Cristo. Nós não temos tempo de ver muitos detalhes aqui, mas eu gostaria de mostrar, pelo menos, a partir do capítulo 14, onde nós podemos presenciar de maneira bem clara, nas palavras do nosso Senhor, este glorioso chamado. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14. Quando você observa este capítulo, você vai ver o Senhor Jesus dizer assim, versículo 2: da casa de meu Pai. Uma frase que ela é colocada com muito cuidado aqui neste Evangelho. Porque lá no capítulo 2, todos nós sabemos que o Senhor Jesus já havia feito essa afirmação. Todos nós sabemos que ali, em primeiro lugar, ele faz uma afirmação relacionada a ele mesmo, sendo ele esta casa de meu Pai. Agora, nesse versículo 2, ele vai aprofundar a revelação disto. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Está vendo aí? Muitas moradas. Eu quero que você olhe para isso dentro dessa perspectiva deste tempo. Deste tempo como nós acabamos de ver aqui. Desde o versículo 14 do capítulo 1. Quero que você observe aqui, por favor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele diz: vou preparar-vos. Essa palavra preparar-vos, ela tem uma conotação muito linda na Bíblia. Tem o sentido de adornar uma noiva. Ela encontra um eco muito lindo em Apocalipse capítulo 21. Quando vai falar da Nova Jerusalém, sendo com uma noiva ataviada, uma noiva preparada. Isso é muito importante. Essa visão é linda. Adornada. Então o Senhor vai adornar. Vou preparar-vos lugar. Veja com cuidado tudo isso. Vou preparar-vos lugar. Do contrário, jamais teria dito isso. Aí diz assim, versículo 3: e me vou, e vos preparo lugar. Virei outra vez. Eu gosto muito dessa frase, porque ela tem, nesses capítulos 14, 15, 16 e 17, especialmente no 14 e no final do 15 e no 16, uma forte conotação. Virei outra vez. Virei outra vez. Está vendo aí? E vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Versículo 18 do capítulo 1, todos nós sabemos o que ele quer dizer, onde estou. Ele sempre, mesmo aqui nessa terra,
ele esteve habitando neste grande santuário, neste grande tabernáculo eterno, que é o Pai. Ele sempre esteve neste seio aconchegado ao seu Pai, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós precisamos tomar este texto com muito cuidado, porque alguns podem entender este virei a vós como a segunda vinda de Cristo. A ênfase nesses capítulos não é esta. A ênfase não é esta. Por isso nós precisamos ser cuidadosos aqui, porque nós podemos perder a essência da revelação, porque traduzimos ou interpretamos o texto fora do seu contexto. Quando ele diz aqui, virei outra vez, você vai entender pela sequência dos próprios capítulos que a grande ênfase dele está na vinda do Espírito Santo. O Espírito de habitação. Quando você olha aqui no capítulo 14, aí ele diz, onde eu estou, estejais vós também. E no versículo 26, mas um Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Está vendo aí? A ênfase está nessa vinda. A vinda do Espírito seria enviado para habitá-los. O que significa esse Espírito de habitação? Nos tornar participantes de tudo aquilo que o Senhor Jesus pessoalmente executou e adquiriu de si mesmo. Este é o verdadeiro sentido deste Espírito Santo que veio nos habitar, nos tornar participantes de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo executou e adquiriu de si mesmo. Veja isso, irmãos. Isso é lindo, isso é precioso, isso é glorioso. Nós temos que entender o que significa a vinda deste Espírito de comunhão, deste Espírito Santo para nos habitar. Amados irmãos em Cristo, deixe-me mostrar alguns textos para vocês aqui. Vamos observar com muito cuidado. Como eu disse, não dá para entrarmos em todos os detalhes, mas em alguns. Por favor, venham comigo aqui no capítulo 17. Vamos observar alguns textos aqui no capítulo 17. Vamos dar um passo mais significativo para vermos alguns detalhes aqui no capítulo 17. Porque nós sabemos a grandeza desse capítulo. Este capítulo 17 do Evangelho de João é o capítulo que nos mostra a glória do ministério do nosso Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote diante do Pai. Alguns denominam este capítulo como a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu encorajo vocês a ler este capítulo e conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, a extrair todos os enfoques do Senhor Jesus nesta oração. Hoje, aqui, eu vou lhes trazer um desses enfoques. E acredito que, de maneira muito especial, o nosso Senhor tinha em vista essa grande necessidade para que esta igreja expressasse, de maneira corporativa, aquilo que Ele expressou como esta casa do Pai enquanto esteve na terra. Então veja, por favor, vem comigo aqui no versículo 11. Ele diz assim, João 17, 11. Ele diz assim, já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. O que me tens dado? Agora veja a frase, para que sejam um, assim como nós. Veja que o coração do Senhor está representado nessa oração. Significa que esta oração é o coração do Senhor.
Então nós temos que entender que o coração do Senhor é comunhão. Veja a grande ênfase que ele dá nesse assunto da comunhão nesta oração. Para que sejam um, assim como nós. Mais ainda, por favor. Versículo 20. Não rogo por eles, mas também não rogo somente por eles. Tem um somente aqui, muito importante ele. Não rogo somente por eles, mas também pelos que hão de crer em mim. Significa que o Senhor não está orando aqui para que alguém possa crer, mas para aqueles que vão crer. Está vendo aí? Não rogo somente por eles, mas também pelos que hão de crer em mim, por meio da palavra deles. Para quê? Eu gostaria que você observasse cada vez que essa frase ocorrer. Para que todos sejam um. E qual a oração do Senhor aqui, irmãos? Para que todos sejam um. Para aqueles que hão de crer, por meio da palavra deles, sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Irmãos, você tem noção dessas palavras? Esta é a comunhão do Filho de Deus, uma comunhão que ele vivia como unigênito, amado do Pai, eternamente amado. Uma comunhão que ele desfrutou de todas essas profundezas de glórias do Pai, em amor, em vida, em relacionamento, em afeto, onde ele sempre existiu com o Pai, em uma unidade perfeita, em uma comunhão eterna, sem depender de nada e de ninguém, tendo o Espírito Santo como esse elo de comunhão entre eles. Esta comunhão. E o Senhor Jesus está orando para isso, irmãos, para que a igreja desfrute desta gloriosa realidade. Ele orou para que esta comunhão fosse uma realidade em nossa vida. Por isso que Paulo diz que nós somos chamados a esta comunhão. O nosso intercessor, hoje, irmãos, ele não apenas ora pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades, mas para que nós tenhamos o mesmo desfrute que ele um dia eternamente teve. Amém. Quantas vezes, irmãos, nós temos favorecido o inimigo um terreno para que ele plante entre nós discórdias. Quantas vezes temos oferecido ao inimigo os nossos corpos, nossas mentes, nosso coração, nossas palavras, para promover contendas, falatórios, fofocas. Por isso que você vê em Provérbios 6, que a Bíblia diz que uma das coisas que Deus odeia é o irmão que fala mal do outro irmão. Porque fere, irmãos, fere o caráter da realidade da vida de Deus entre nós. Fere este tabernáculo. Esse tabernáculo é santo, esse ambiente, essa situação não entra. Isso nos expõe. Irmãos, vamos orar com muito cuidado. Ele diz assim: para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja, irmãos, não tem mensagem evangelizadora maior do que esta. Não tem mensagem para convencer o mundo do que esta. O mundo olhar e ver Cristo na igreja. Ver realidade celestial na igreja. A igreja, irmãos, é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Paulo diz assim, em 1 Timóteo 3,14, quando ele está fazendo aquela recomendação: se eu tardar, isso é muito importante. Você deve saber como se proceder na igreja, que é a casa de Deus. Esta igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Como casa de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela aqui tem uma figura de sustentação e depois tem uma figura de proclamação. A igreja é um lugar onde os céus e a terra se encontram. Quando você vai para Gênesis 28, você vai ver aquele sonho de Jacó.
Ele chega ali em Betel. Betel significa casa de Deus. E ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê o céu aberto. Ele vê uma escada que liga os céus na terra. E agora ele vê aquele céu aberto, ele vê aquela escada, ele vê os anjos subindo e descendo. Aí ele diz assim, quão terrível, essa palavra terrível não está no original hebraico. A palavra ali é assombro. Quão assombroso é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo? Que a igreja é a casa de Deus. E o que já pode estar agora acrescentando a isso? Que a igreja, como casa de Deus, é a porta do céu na terra. Tem um grande movimento celestial por essa porta, por essa escada. Que escada é essa? Aí Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 50, você vai ver ele ali, aquele encontro com Natanael, e ele vai dizer que daquele momento em diante, eles veriam os céus abertos, e o filho e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque ele é essa escada. Então agora o tabernáculo desceu como uma escada, se tornou um caminho para nós, que está lá em Hebreus capítulo 10, 19, onde nós podemos entrar com total confiança, com ousadia. Não precisamos entrar com culpa, nem com temor, porque o sangue do Senhor Jesus nos garante a liberdade de entrar e desfrutar deste santo lugar. Amém, Jesus. Amém. Mas não é apenas um lugar para o meu bem-estar. É um lugar, irmãos, onde eu posso desfrutar com todos os santos e ser para Deus um lugar de satisfação. Por isso que ele diz lá embaixo, no versículo 25, não deixemos de congregar. Essa palavra, em outra oportunidade, eu expliquei para vocês. É um termo que só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo usa essa palavra sobre a vida do Senhor e a nossa reunião com Ele, essa frase, reunião com Ele, aqui congregar, epsunagogue. O que significa, irmãos, que o nosso congregar é uma reunião com o Senhor. O nosso reunir, aqui, esse reunir, não é um reunir apenas entre nós. A oração do Senhor Jesus não era que nós estivéssemos inseridos numa comunhão uns com os outros. O que ele quis dizer e o que ele quer dizer, a realidade é esta, que a nossa comunhão é a mesma comunhão entre Deus e seu Filho. Essa comunhão entre Deus e seu Filho agora tem um outro elemento que não tinha. Nós. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus era com o Pai, agora Ele é em nós. E nós, nele, estamos dentro dessa comunhão, deste grande santuário divino. Irmãos, não é uma coisa que eu e você temos que gostar, que apreciar. É algo que nós temos que dar toda a nossa vida. Dar todo o nosso esforço. Concentrar nossa mente. Colocar o nosso coração inteiro nessa realidade de comunhão. Porque o contrário disso chama-se dissimulação. Nós vamos dissimular a vida da igreja, a realidade da igreja. Se a comunhão é a base de todas as ações de Deus, a comunhão também tem que ser a base de todas as nossas ações. Amém. Se a comunhão é a essência da vida divina, então nossa comunhão não pode ser um programa. Não pode ser um método. Não pode fazer parte de uma simples liturgia de vida, de reunião, seja lá o que for. Comunhão tem que ser a essência e deve ser a expressão do nosso viver como igreja aqui nessa terra. Porque esta comunhão é uma proclamação de quem Deus é. E esta proclamação de quem Deus é uma ferramenta para a evangelização do mundo. O mundo tem que olhar para nós e não nos ver como uma figura religiosa, mas como a casa de Deus, como o lugar onde os céus e a terra se encontram, como o lugar da cura, como o lugar do amor, como o lugar do perdão, como lugar de transformação, como lugar de vida, como lugar de paz. Isto deve ser a vida da igreja, irmãos. É isso que o Senhor Jesus disse, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém. Sabe o que quer dizer, irmãos? Que se vivemos o contrário, se o mundo olha para nós, não vê essa realidade de comunhão, então nós estamos simplesmente pregando o contrário. Nós estamos difamando
a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, irmãos, isso tem que pesar no nosso coração. Isso tem que nos esmagar. Pensar que muitas vezes por causa do nosso temperamento, pensar que por causa da maneira como eu penso sobre certos assuntos, a maneira como eu vejo algumas doutrinas, a maneira como eu trato algumas pessoas, não posso tratar outros por causa do meu jeito de ser, eu sou assim. Por causa de tudo isso, irmãos, por causa dessas coisas, dessas quinquilharias, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos temperamentos, tudo aquilo que constitui nossa vida, nossa história. Sempre fui assim, sempre serei assim. Sabe essas coisas que nós não deixamos a cruz tratar, se tornam um terrível empecilho no nosso coração, ferimos os irmãos, magoamos os irmãos, ferimos, sabe quem? É o Senhor. Porque quando você diz, eu não consigo ter comunhão com aquele irmão, você não tem problema com aquele irmão, você diretamente já tem um problema com Deus. Quando você não consegue aceitar o irmão, você não tem problema com aquele irmão. Seu primeiro e real problema é com Deus. Veja, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aqui nada novo, isso estava na lei. Mas ele coloca o ponto principal. Como eu vos amei. Então, o que quer dizer isso? Que a maneira de nós amar uns aos outros foi como nós fomos amados pelo Senhor. Você já se perguntou como você foi amado? Como foi que Ele te encontrou? Não foi você que aceitou Ele. Foi Ele que te aceitou. Nós estávamos caídos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da ira, estávamos condenados ao inferno. Nosso problema não era um problema comum. Nosso problema não era um problema de fácil solução. Para Deus, Ele nunca teve que se defrontar com nada difícil. Nada para Deus, nunca houve algo difícil para Deus tratar ou fazer. Mas um dia Deus teve que entrar em conflito por causa de mim e de você. Porque como Ele poderia nos perdoar, sem ferir sua santidade, sua glória e sua justiça? Ele não poderia simplesmente dizer, vocês estão perdoados. Porque fazendo assim, Ele resolveria o meu e o teu problema, mas não a justiça dele. Inevitavelmente feriria sua santidade e sua glória. E ainda mais se tornaria exposto diante de principados e potestades e hostes espirituais da maldade do inferno. Como Deus poderia fazer isso? A única forma era se Ele pudesse sofrer toda a penalidade do nosso lugar. Então este era o grande problema que Ele teve que defrontar. Então foi aí que entra o seu Filho. Porque uma das grandes e lindas obras da Trindade é que um se doa pelo outro. Nessa gloriosa comunhão, nesse tabernáculo, é que um vive em função do bem do outro. Isso é vida para nós, irmãos. Como igreja, nós temos que viver e funcionar para o bem do outro. Veja quando Paulo coloca em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, aquela disposição de cada um dos membros do corpo. Você vê que membros que nós achamos que tem menos honra, é aquele que Deus dá mais honra. Vê que os membros estão no corpo, não é como eles querem, é como Deus quer. Que um dos mais extraordinários segredos da funcionalidade da vida dos membros é que eles devem funcionar dando espaço para que outros funcionem. Que um membro existe em função do outro. Esta é a glória da vida da Trindade. É que cada um vive em função do outro. Para que o outro encontre satisfação, tenha satisfação, o outro se doa. Para que o Pai encontrasse satisfação na sua justiça, o Filho se doou lá na cruz em nosso lugar. Sabe por quê, irmãos? Por causa dessa comunhão eterna que Ele sempre desfrutou. Será que nós temos nos dado uns pelos outros? Será que nós conseguiríamos morrer pelo nosso irmão? Porque foi assim que nós fomos amados. Foi assim que Ele nos amou. Ele disse que, tendo os amado, os amou até o fim. Sabe por quê, irmãos? Significa se amar completo, se amar e se dar totalmente.
É o amor que ele disse. Porque se você estudar esse capítulo 13, você vai encontrar esse novo mandamento. E você vai encontrar isso também, que tendo amado os seus, os amou até o fim. Então o que quer dizer? Como eu vos amei. Significa que ele nos amou até o fim. Será que nós podemos dizer para o irmão, especialmente aqueles que são nossos inimigos, como Judas estava ali naquela ceia? E se você estudar com muito cuidado o capítulo 13, observando os costumes judaicos, você vai ver que Judas era para Jesus o grande convidado daquela mesa. Porque foi na boca dele que ele colocou aquele pão molhado. Era um costume judaico, quando você queria honrar alguém na sua casa, na sua mesa, quando você convidava uma pessoa e que você queria mostrar para todos o quanto ele era especial para você, você tomava o pão molhado e colocava na boca dele. Isso foi o que o Senhor Jesus fez. Quem não o amava, ele amou. Quem o odiou, ele amou. Será que nós temos essa capacidade, irmãos? De amar assim? Este é o amor do Senhor. É o amor da comunhão. É o amor que sempre existiu nessa verdade. Glória a Deus. Amém. É este amor. Amém. Glória a Deus. Tem que haver entre nós. Porque este amor eternamente nos governará. Este amor eternamente será desfrutado por nós. Então nós temos que lutar, batalhar por essa comunhão. Porque ela não é um evento sem realidade. Ela é um evento com base, com realidade eterna. Essa ideia de templo, essa ideia de igreja, essa ideia de santuário, tem como base essa comunhão eterna. Essa comunhão que sempre existiu entre essas pessoas, essas benditas pessoas. E deve haver entre nós se doar, se entregar, amar. E é fácil isso, irmãos? Não é. Eu não estou dizendo para vocês que isso aí é um acender de luzes. Por isso que, irmãos, que para podermos amar, ele caminhou, ele entrou pelo caminho da cruz. Sem o caminho da cruz, nós nunca vamos conhecer o amor. Se a cruz não penetrar profundamente na nossa vida, nós jamais vamos tocar a plenitude do amor. Porque, irmãos, quando você olha o final do caminho da cruz, é o amor de Deus em Cristo Jesus, seu Filho, em nosso lugar. Nós nunca entenderíamos o amor de Deus sem aquela cruz. Nós conheceríamos que Deus poderia ser tudo, mas menos amor. Eu e você não teríamos como falar sobre amor e nem entender sobre amor. Por mais que alguém nos falasse amor, nós jamais saberíamos amor se aquela cruz não nos dissesse. A mensagem daquela cruz é amor. Então a glória da cruz é o amor de Deus, não é revelado apenas, mas derramado. Então nós precisamos do trabalho da cruz, sim. Nós precisamos do caminho da cruz. Porque a glória da cruz, a glória do caminho da cruz é o amor. À medida que a cruz trabalha em nós, ela vai nos levar. Não a nos tornar amargos, mas quebrantados para amar até o fim. A cruz não nos torna amargos. As provações, as lutas na vida de um cristão não torna ele uma pessoa cheia de calo no coração. Não petrifica o nosso coração, pelo contrário, quebranta o nosso coração. Amém. O trabalho da cruz, por meio dos sofrimentos, e ainda somado a palavra de Deus, porque sofrimento, sem a palavra de Deus, não produz resultado divino. Sofrimento mais a palavra de Deus produz caráter transformado. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, vamos só continuar lendo. Aí ele diz assim, no versículo 22, eu lhes tenho dado a glória que me deste. Para quê? Para que sejam um, assim como nós o somos. Observe, irmãos. Eu posso dizer para vocês que esta é a grande ênfase do coração do nosso Senhor, aqui neste capítulo. Vejam que o coração do Senhor está representado nesta oração. E a ênfase continua. Eu neles,
tu em mim, para que sejam perfeitos nesta unidade, maduros, eu neles, tu em mim. Está vendo aí? Versículo 23. Para que? Novamente. Outro para que? Quantos para que nós temos aqui? Para que? Sejam maduros, perfeitos, plenos, em unidade. Para que? Irmãos, não há tempo para a gente ver todos os detalhes aqui. Mas observe a ênfase aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviastes, e mais, e que os amastes, como também amastes a mim. Aqui ele vai colocar um ponto tão importante, irmãos. Você faz ideia como é que o Pai sempre amou esse filho? Não havia nada, irmãos. Por toda a glória da eternidade, não havia nada que pudesse satisfazer o coração do Pai como este filho. Este filho como o amado do Pai, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1. O amado do Pai. Ele era singular. Ele era o objeto de inspiração, de afeição desse Pai. Só Ele poderia preencher o coração do Pai. O Pai nunca teve necessidade de nada e nem de ninguém. Porque tudo que o Pai buscava, Ele tinha nesse filho amado. Veja, irmãos, quando Ele está ali naquele momento do batismo, vem aquela voz e diz: este é meu filho amado no qual me compraz. Essa palavra compraz, ela foi traduzida de uma forma que nós não vamos entender se olharmos como ela está ali, o seu sentido real. Significa assim: este é meu filho, o qual me causa emoções. Então o que quer dizer quando ele diz assim: para que o mundo veja que tu os ama como me tens amado? É como se ele dissesse assim: como não? Ele está dizendo isso, que ser amado por Deus é causar emoções em Deus. O amor que Deus tem por nós provoca nele emoções, provoca satisfação. Irmãos, isso é tão precioso. Que quadro lindo nós temos aqui. E o mundo precisa ver que nós não apenas amamos a Deus, mas que somos amados por Deus. Amém. Amém. Que Deus, Ele colocou em nós o seu coração. Isso é uma mensagem para o mundo. O mundo vai ver os cuidados de Deus. Vai ver que em nossa vida existe um caminho misterioso, às vezes inexplicável. Eles vão perceber que existe um enigma na nossa vida. Porque nós não andamos como o mundo, nós não pensamos como o mundo, nós não fazemos como o mundo, mesmo estando no mundo. O nosso falar não é como o mundo. Nós não reagimos como o mundo. O mundo reage ao ódio com ódio, nós reagimos ao ódio com amor, com paciência, com as virtudes de Cristo, com o fruto do Espírito. É isso que o mundo tem que ver em nós. Mas aonde? Qual o terreno? Qual a base onde tudo isso é edificado e construído? Na base da comunhão do corpo de Cristo. Quando nós desprezamos isso, irmãos, as virtudes de Cristo, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, não podem ser frutificados em nós, evidenciados, nem vistos em nós. A única coisa que nós podemos fazer é na nossa alma dissimular. Como nós precisamos, irmãos, desta realidade, da realidade deste tabernáculo celestial. Deixe-me continuar lendo para que nós terminemos. Aí ele diz assim, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amaste como também amastes a mim. Aí diz, versículo 24, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Mais uma vez, para quê? Aonde eu estiver, ele está orando aqui, irmãos, com cuidado. Vamos fazer novamente a leitura deste texto. Pai, aqueles que me destes,
quero que onde eu estiver, essa palavra estiver, se você observar com muito cuidado, é a mesma palavra que se encontra aqui no versículo 3 do capítulo 14, onde eu estou, é o mesmo vocábulo. Isso vai variar de versão para versão. Eu estou lendo aqui na Reina Valera, mas em algumas versões está onde eu estou. É o mesmo termo que você vai encontrar lá no versículo 18 do capítulo 1. Então, se você lê dentro dessa perspectiva gramatical que está aqui no Evangelho de João, está assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, eles também estejam comigo. Olha que lindo, irmãos. Quer dizer que agora nós podemos já desfrutar deste antigozo na esfera que nos é permitido por causa do corpo, dessa carne. Quer dizer que eu posso entrar nesse santuário. Hebreus 10, 19 diz que sim. Por quê? Porque agora o Espírito Santo, ele vem nos habitar. Aquele Espírito que sempre foi o elo dessa realidade de comunhão eterna, ele veio para ser a realidade dentro de nós. E você não pode limitar a sua habitação apenas a nós. Porque a sua principal realidade de habitação é justamente proclamar, evidenciar tudo aquilo que o Senhor Jesus executou e adquiriu de si mesmo. E agora isto se tornou uma realidade. E uma das coisas que impede que eu viva essa plenitude é este coração amargo, este coração que não se rende, esse coração que não se quebranta, esse coração que não oferece a Ele o terreno adequado para que Ele comunique todas essas realidades divinas. Porque Ele quer nos encher. Ele quer nos encher de capacitação e de vida, para que nós vivamos essa realidade deste templo, deste santuário, desta igreja, que nós somos em Cristo Jesus. Porque chegará um dia, irmãos, que nós viveremos a plenitude disto. Essa ideia, esse pensamento divino de tabernáculo é algo que entra por toda a eternidade. Então o Espírito veio nos habitar. Isso está lá em Atos 2. Ele veio nos habitar. Ele está aqui dentro. Ele é o Espírito da comunhão. Aquele Espírito que estava por toda a eternidade como elo, como ponto de intersecção entre o Pai e o Filho. Agora, irmãos, ele se tornou uma realidade dentro de nós. Pensa nisso. Se tornou uma realidade dentro de nós. Agora, ele nos convida a esta comunhão do próprio Filho de Deus, onde somos amados como Jesus sempre foi amado. Não com o amor menos, nem com o amor mais, mas com o mesmo amor que ele sempre foi amado. E que nós podemos entrar em esferas profundas desta mesma comunhão. Se não temos desfrutado, se não temos entrado, a culpa é nossa. Então, irmãos, irmãs, veja a riqueza disso. Deixe-me terminar mostrando um texto para vocês aqui, Apocalipse. Passando por cima de todos os escritos apostólicos aqui, mas vamos ver só essa parte final. Está aqui no capítulo 21. Porque a glória desse capítulo 21, deste texto que nós vamos ler, é mostrar o pensamento de Deus. Pensamento que sempre existiu quando em Cristo Ele nos escolheu. Aquilo que Ele desejou, essa visão gloriosa do que realmente significa templo, segundo a mente de Deus. Então venham comigo aqui em Apocalipse, capítulo 21. Olha o versículo 2. A partir dele lemos assim: Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, adornada. Está vendo essa palavra adornada? É aquela palavra: vou preparar-vos.
Por isso que eu disse, é uma palavra tão rica. Carece muito estudá-la, mas hoje não temos tempo para ver isso. Como uma noiva adornada para o seu esposo, preparada para seu esposo, ouviu uma grande voz, procedente do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo, o templo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, como seu Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Que aquilo que Jesus sempre viveu eternamente é o que nós viveremos com Deus eternamente. Amém. Essa ideia percorre toda a Bíblia. Lembra quando Deus ordenou Moisés fazer o tabernáculo? A ideia está presente aí. Você vai ver nos detalhes ali. E você vai chegar aqui em Apocalipse. Vou dar um exemplo para vocês. Êxodo capítulo 26. Não precisa nem vocês abrirem, mas depois vocês leem em casa, só para a gente concluir. Êxodo 26, se você quiser anotar, vai ser muito bom. Êxodo 26, 15 a 25. Então ali você vai ver que Deus ordena a Moisés que prepare as tábuas para o tabernáculo. Você lembra que as tábuas, elas eram colocadas em pares, debaixo de duas bases de prata. Tudo isso você vai encontrar nessa porção de Êxodo, capítulo 26, versículos 15 a 25. Aí diz que cada tábua tinha a largura de 1,5 côvado. 1,5 côvado. Então, quando juntava as duas tábuas, o que tínhamos? 3 côvados. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia que se comunica ali. Comunhão. Tabernáculo é comunhão. Comunhão do Deus triuno. As 3 pessoas, 3 côvados. Porque eu sou 1,5 côvado. Você é 1,5 côvado. Mas quando nós estamos em comunhão, nós expressamos o Deus triuno. Que lindo é isso. Mas vamos tentar ver daqui para a eternidade, daqui para o Apocalipse. Se você estuda esses textos, você vai descobrir que as laterais do tabernáculo, cada lado tinha 20 tábuas. De cada lado, 40 tábuas. Atrás, tinha 6 tábuas e 2 em cada canto. Ou uma em cada canto, me perdoe. Então, no total, 48 tábuas. Colocadas em 2 bases de prata. Então, se nós somarmos aqui, o que nós temos? 96 mais 48, que é igual 144. É isso que você vai encontrar como as medidas da muralha da Nova Jerusalém. Lindo isso, irmãos. Por quê? 12 vezes 12. Está vendo aí? Ou 144 mil do capítulo 7, do capítulo 14. 12 vezes 12 vezes 1000. As mesmas medidas espiritualmente falando. Você sabe que essas medidas são medidas proféticas. Porque fala de plenitude e de comunhão. Não é lindo isso, irmãos? Então o que Deus está fazendo conosco? Essas tábuas. Para a edificação desse santuário eterno. Pensa um pouco. O tabernáculo sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Ele não precisava de nada nem de ninguém para constituir esse tabernáculo. Agora, irmãos, Ele nos insere na sua comunhão e faz de nós o seu tabernáculo eterno. Diz que Ele vai morar conosco. Então agora nós também faremos parte desse tabernáculo de comunhão eterna. Ai, irmãos, dá vontade de passar a noite toda adorando a Deus só por isso. Dura encontrar palavras, mas é demais. É impressionante. Que coisa linda Deus está fazendo para a igreja. Amém. Pega pessoas estranhas como eu e você. Aí a gente se encontra, igual uma irmã disse para mim agora em Itapejara. Ela disse: irmão, parece que a gente se encontra há muitos anos. Na hora o Senhor colocou algo no coração, eu compartilhei com ela. Falei: claro, sabe? Tinha alguns irmãos ali com ela, eu disse assim: esse senso de pertencimento é algo eterno de Deus em nós. É a vida eterna em Deus em nós, que nos leva de volta lá para aquela eternidade onde Ele em Cristo nos escolheu. E quando Ele nos escolheu e a gente se encontra, a sensação é que nós já nos conhecíamos.
é porque na mente de Deus, eternamente, nós já existimos. Amém. Amém. Que mistério é esse? Vai explicar para o ímpio. Que lindo é esse, irmãos. Ô irmãos, batalhe por isto. Batalhe. Diga aos outros irmãos. Proclame isso a toda a igreja. A cada irmão. Vamos batalhar por esta comunhão. Vamos pelejar por ela. Porque essa é a única garantia de que Deus está entre nós. Por isso que Jesus disse, onde estiver dois testemunhos, ou 3, olha a unidade da Trindade, aí eu estou presente. Ele nunca vai estar presente onde não houver testemunho nem unidade. O que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Mateus 18, 18. Então se você for lendo aqui até o versículo 20, é aí que você vai chegar. O que for desligado na terra, onde perder esse testemunho, onde se perde essa unidade, perde a ligação com os céus. Não adianta, irmãos. Os céus e a terra precisam estar juntos e governar juntos. Mas a base disso é a comunhão. Aonde tem testemunho, aonde tem unidade. Que Deus os ajude. Amém. Que Deus continue falando ao coração de vocês. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te entregamos esse tempo aqui, Senhor, em adoração, em louvor. Por mais que não temos palavras suficientes para expressar todo o nosso coração por Tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por nos falar desta forma. Senhor, continue Tua palavra no nosso coração, expressando a Tua mente, expressando o Teu desejo. Senhor, nos ajude, Senhor, porque nós somos incapazes de nós e por nós mesmos de viver essa realidade. Mas te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que este Espírito Santo que veio nos habitar, nos ajude, nos guie, porque o Senhor disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Esta é a verdade e a base de toda a realidade que nós precisamos viver e existir como igreja. Então nós te clamamos, Espírito Santo, ajuda-nos. Em nome do eterno Filho de Deus, nos ajude a vivermos esta realidade desse santuário divino aqui nessa terra, para que o mundo veja o quanto nós somos amados, veja o amor de Deus em nós e por nós, e creia que Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio, viveu e morreu naquela cruz para salvar o mundo. Nos ajude, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Nos ajude, ó Espírito Santo, no nome do eterno Filho de Deus. Amém.